Imagine que você está em uma biblioteca, rodeado por milhares de livros de neurociências. Cada prateleira tem dezenas de opções. Você pega um livro aleatório, abre na primeira página e não entende absolutamente nada. E imediatamente você sente que está lendo um hieróglifo egípcio de tão complexo. Mas agora, imagine uma situação diferente. Em suas mãos você tem um mapa que te leva a uma sequência exata de livros que grandes neurocientistas usaram para construir suas carreiras, onde cada livro em sequência prepara seu cérebro para o próximo, como peças de um quebra-cabeça que se encaixam perfeitamente. A diferença entre essas duas situações é a frustração, porque a maioria das pessoas pega livros aleatórios e se frustra com termos técnicos incompreensíveis, e desiste achando que precisa de QI de gênio para entender neurociência. Mas não é nada disso. Hoje, o que você vai descobrir aqui é diferente. Você vai entender qual é a ordem certa de livros para estudar neurociência do jeito que seu cérebro realmente aprende, entendendo como a neurociência funciona do começo ao fim. Sabe aquela sensação de ler algo e não entender absolutamente nada? Pois é, isso acontece porque você provavelmente começa a ler algo pela metade da história. Pense assim, o seu cérebro é como um músculo. Você não vai para a academia no primeiro dia e já tenta levantar 100 quilos, né? Você começa com pesos menores e vai aumentando gradualmente. Com a neurociência, a mesma coisa. Não tem por que você começar essa jornada com um livro complexo, tipo o do Kandel, a não ser que você já esteja familiarizado com os conhecimentos básicos e necessários para o funcionamento do sistema nervoso. Então vamos lá. Essa lista de livros transforma qualquer pessoa em alguém safo em neurociência, porque cada livro libera dopamina em progresso, consolida memórias e prepara o terreno da sua mente para o próximo nível. Não faça o que todos fazem. A maioria das pessoas que querem começar a entender a neurociência pegam direto um livro robusto como o do Eric Kandel ou um do Mark Beer e se frustram completamente. Mas por quê? Porque esses livros assumem que você já sabe o básico sobre os conceitos da vida. Os autores falam sobre ATP, fosforilação, potencial de membranas, assumindo que você já sabe o que são células, como elas funcionam e do que são feitas. Então aqui está o primeiro degrau que você precisa subir antes de ler qualquer livro de neurociências. Você precisa entender o básico da biologia celular. Mas calma lá, você não precisa virar um especialista ou decorar fórmulas químicas, mas você precisa conhecer e entender como as células, proteínas, gorduras e carboidratos trabalham juntas. Para você construir essa base, vou te dar duas opções. 1. Assistir vídeos aqui no YouTube sobre biologia celular básica. Existem canais excelentes que explicam isso de forma visual e divertida. 2. Ou você ler o capítulo introdutório do livro de Fisiologia do Berne e Levy. Não tente entender tudo perfeitamente de primeira. Seu objetivo é criar familiaridade. Quando você ver esses conceitos nos próximos livros, seu cérebro vai fazer um clique, automaticamente sem que você nem perceba. Mas agora que você já entende a importância dos conceitos básicos, é hora de falarmos sobre o primeiro livro da sua jornada. Neurociências, Desvendando o Sistema Nervoso, do Mark Beer. Isso não é um livro qualquer, isso é uma obra-prima. Imagine que você está prestes a ler a biografia não autorizada do seu próprio cérebro, onde cada página revela algo escondido na sua própria cabeça. E esse livro é especial por uma razão. Ele pega na sua mão e te leva do básico até os conceitos mais complexos de forma incrível. Um livro muito completo e acadêmico. Sabe por quê? Porque os autores entenderam algo que a maioria dos acadêmicos ignora. Eles sabem que nosso cérebro não aprende com listas de fatos. Ele aprende com histórias, conexões e descobertas graduais. Quando você abre a primeira página, você não está apenas lendo sobre neurônios. Você está descobrindo como 86 bilhões de pequenas células criam seus pensamentos, emoções e até mesmo este exato momento em que você está prestando atenção nestas palavras desse vídeo. Esse livro te proporciona descobertas magníficas. Ele vai dos aspectos mais introdutórios, falando de estruturas cerebrais e neurônios, até questões mais complexas. Nele você vai ver que existem diferentes tipos de neurônios, alguns rápidos como velocistas olímpicos, e outros como maratonista, mantendo apenas ritmos constantes por hora. O segredo para você absorver este livro é ler como se fosse uma aventura, não como um manual técnico.
cada capítulo é como um episódio de uma série, daquela que você mais gosta. Quando você se depara com algo que não faz o menor sentido, não se preocupe, anote suas dúvidas e continue. Sua mente é uma máquina de fazer conexões. Depois ela vai juntar os pontos soltos sozinha. Se você puder comprar um livro dessa lista, comece por esse. Mas prepare-se, porque agora vai ficar ainda mais interessante. O segundo livro da lista vai te ensinar como os neurônios conversam entre si para criar tudo o que você é. Um livro guia escrito pelo Kandel. É hora de você mergulhar na neurofisiologia. E o livro que vai te guiar nisso é Os Princípios da Neurociência, do Eric Kandel. Sim, o cara que ganhou o Nobel estudando lesmas do mar para entender como nossa memória funciona. Nesse livro você vai entender conceitos que soam ficção científica, mas são realidade pura. Por exemplo, você vai ver sobre o potencial de ação, que basicamente é como seus neurônios mandam mensagens um para o outro. Você vai ver sobre transmissão sináptica e como isso se conecta, como também a neurotransmissão e as substâncias químicas que controlam sua felicidade, medo, amor e a sua vontade de continuar assistindo este vídeo aqui. Mas deixa eu te falar um hack para você não se perder no meio da leitura desse livro. Pense que cada um dos neurotransmissores que você está lendo é um personagem com personalidade única. Tipo assim, a dopamina é como aquele amigo que sempre te motiva, que te diz: vai lá, você consegue. A serotonina é a pessoa zen de dentro do seu cérebro. O GABA é o amigo que te acalma quando você está estressado e assim por diante. Tanto o livro do Kandel quanto do Mark Baer aprofundam de forma excelente os sistemas sensoriais e motores e como eles trabalham juntos. Desenvolvem no livro de que forma o seu cérebro pega as informações brutas do mundo e constrói realidades que você experimenta. Sabe os seus questionamentos de como eu consigo ver este vídeo? Como eu sinto o toque do celular na mão? São todas desenvolvidas nesses livros. Agora que você entende que esses livros iniciais te mostram como os neurônios funcionam e como eles se comunicam, está na hora de dar um zoom out para você ver onde tudo isso acontece. E é aqui que entra o terceiro livro da lista, e que é essencial para você entender sobre isso. E ele é Neuroanatomia Funcional, do Ângelo Machado. Esse livro mostra com precisão e simplicidade onde ficam as estruturas como o córtex pré-frontal, o hipocampo, a amígdala, o cerebelo e o que cada uma dessas regiões faz na sua vida. É tipo assim, o seu córtex decide coisas complexas e pondera você antes de agir. A amígdala é o seu alarme emocional. O hipocampo, o seu arquivador de memórias. Sabe aquela sensação de eu sei que não devia, mas mesmo assim eu fiz? Esse livro é bem direto e tem ilustrações incríveis que vão te ajudar a fixar esses conteúdos de forma duradoura. Agora que você entende onde tudo isso acontece, vamos para o próximo livro. O quarto da lista é O Cérebro que se Transforma, do Norman Doidge. Esse é um dos livros revolucionários da neurociência que não poderia ficar de fora dessa lista. Ele traz como ponto principal a premissa de que o cérebro não é estático, ele é plástico. Norman Doidge conta histórias reais de pessoas que enfrentaram lesões, traumas, diagnósticos considerados irreversíveis e que conseguiram reverter tudo isso graças à neuroplasticidade, a capacidade do cérebro de se adaptar e se reorganizar. Você vai ler casos de pessoas com AVC que reaprenderam a andar, pacientes com transtornos mentais que melhoraram com terapias baseadas em repetição e reestruturação cognitiva, crianças com dificuldades de aprendizagem que, com o estímulo certo, desbloquearam habilidades incríveis. O autor aborda que o nosso cérebro cria conexões neurais quando expostos a estímulos, pensamentos, práticas e experiências significativas. Esse livro não é acadêmico, mas é extremamente poderoso e essencial para quem quer entender um pouco mais sobre o poder da neurociência. O quinto livro da lista é A Estranha Ordem das Coisas, do Antônio Adamásio. E o sexto livro da lista, e não menos importante, como extremamente necessário, é o Comporte-se, do Robert Sapolsky. Como que bilhões de neurônios conversando entre si criam amor, ódio, criatividade, moralidade, sonhos e medos?
Como surgem as emoções que dão cor à nossa experiência? Por que às vezes somos racionais e outras vezes completamente emocionais? É o que esses 2 livros respondem. Vamos começar com o Damásio e o seu livro A Estranha Ordem das Coisas. Neste livro, Damásio vai te mostrar como as suas emoções não são apenas sentimentalismos. Elas são o GPS biológico que guia suas emoções. Ele explica que quando você tem uma intuição sobre algo, não é mágica. É o seu cérebro emocional processando milhares de informações sutis e dando um sinal. Ele aprofunda a explicação de como as pessoas evoluíram junto com a nossa cultura. Não somos apenas mentes racionais em corpos biológicos. Somos seres psicossociais, moldados tanto pela evolução quanto pela cultura. Agora vamos ao livro de Sapolsky, Comporte-se. Sem dúvidas, esse é um dos melhores livros de neurociências comportamental da atualidade. Um livro grande, denso e com uma linguagem mais difícil, mas com um conteúdo extremamente rico. Ele investiga por que somos capazes de extrema violência e extrema compaixão, às vezes na mesma pessoa. Por exemplo, imagine que você está dirigindo e alguém te fecha no trânsito. Por uma fração de segundo você sente raiva, talvez até deseje algo ruim para essa pessoa. Mas minutos depois você vê um acidente na estrada e sente compaixão. Para ajudar. Sapolsky explora como diferentes circuitos cerebrais competem para controlar nosso comportamento. A amígdala nos deixa alerta para perigos e nos prepara para luta ou fuga. O córtex pré-frontal nos permite controlar impulsos e pensar no futuro. O sistema de recompensa nos motiva a buscar prazer e evitar dor. Tudo isso passando pela genética, biologia molecular, epidemiologia e contextos sociais. O livro mostra que entender as influências biológicas e ambientais nos dá poder para mudá-las. Parabéns! Se você chegou até aqui, você não é mais a mesma pessoa que começou essa jornada. Agora você está com uma lista mapeada de poderosos livros sobre neurociências que vão te deixar na frente de quem começa tudo errado. Olha, eu sei que parece muita coisa, mas são todos os livros que você precisa ler para compreender de forma única a neurociência. São 6 livros, mas cada um foi escolhido para preparar seu cérebro gradualmente para o próximo. É como uma escada onde cada degrau te leva naturalmente ao próximo nível. E quando você terminar, você vai ter algo que pouquíssimas pessoas no mundo têm: a compreensão profunda e integrada de como a mente humana funciona e entendendo a neurociência do início ao fim. Mas antes, me conta nos comentários qual desses livros você está mais ansioso para ler. E se você já leu algum, conta a sua experiência nos comentários. Vamos criar uma comunidade de pessoas fascinadas pela mente e comportamento humano. Se esse vídeo te ajudou a ter clareza sobre por onde começar, deixa aquele like que ajuda muito o nosso canal. Nos vemos no próximo vídeo.